Vamos passar agora a um exemplo um pouco mais complexo e que vai necessitar de algum detalhe depois no desenvolvimento, ao contrário dos exercícios anteriores que se resolviam imediatamente. Este vai ser resolvido e vamos falar um pouco acerca da abordagem e do tipo de estruturas que surgem aqui. A ideia central é esta: duas empresas competem entre si pelo mesmo mercado. A dinâmica das cotas de mercado das empresas segue um mapa logístico acoplado com a seguinte estrutura. Portanto, qual é que é a ideia central? Não entrando ainda nas equações, nesta primeira resolução do exercício, e vamos resolver o exercício em várias fases, simplesmente assim, e depois iremos detalhar um pouco a interpretação das equações e o modo como ele pode ser simulado em computador. Mas a ideia central é esta: portanto, estamos a lidar com uma dinâmica de duas empresas, portanto, que estão a competir entre si por cotas de mercado. E temos as dinâmicas dessas cotas de mercado seguem um mapa logístico, e já agora esse mapa logístico é um mapa, está aqui representado, é um mapa caótico, porque o parâmetro B é igual a 4, e se formos ao exercício anterior, vemos que para B igual a 4, o mapa logístico é caótico, ocupando a totalidade das órbitas, preenchem a totalidade do intervalo aberto entre 0 e 1. Ora bem, então olhando para as equações, para a ideia central por trás das equações, estamos perante uma dinâmica de mapa logístico, caótica, mas existe ao mesmo tempo uma força competitiva entre as empresas que tende a fazer com que as cotas de mercado, num dado momento, tendam para um valor médio entre as duas empresas. A força dessa competição é determinada por um valor epsilon, em que epsilon é um parâmetro de acoplamento representando a força da competição entre as duas empresas. Esse é o único parâmetro do modelo, neste caso. E depois, portanto, a questão que se coloca é, o dado seguinte, está mal aqui o enunciado, portanto, dado o seguinte diagrama de bifurcações com epsilon a variar entre 0 e 1, identifica uma janela periódica na dinâmica das cotas de mercado e caracteriza o período dessa dinâmica periódica. Ora bem, então temos aqui o diagrama de bifurcações. É um bocadinho diferente dos diagramas de bifurcações que temos observado até ao momento. Portanto, geralmente os diagramas de bifurcações que temos observado até ao momento têm uma fase regular e depois até atingir o caos. Aqui não é bem assim. Aqui começamos por ter caos, aliás, porque se basta que o valor do parâmetro basta que a força da competição entre as duas empresas seja nula e toda a dinâmica das empresas, de ambas as empresas, portanto, é independente. A dinâmica de uma é independente da dinâmica da outra, mas ambas estão num regime de caos para o mapa logístico, portanto, conforme foi explicado. Portanto, se estão num regime de caos, temos inicialmente caos. À medida que o parâmetro vai aumentando, continuamos com caos, até que se forma aqui uma estrutura com duas bossas, e portanto continuamos a ter uma dinâmica caótica nesta zona, mas o sistema flutua entre duas regiões. Portanto, flutua caoticamente entre duas regiões, até que estas bossas se transformam em duas linhas. Portanto, estas bossas, se quisermos, com o aumento do parâmetro de acoplamento, desaparecem as bossas, ou poderíamos pensar, colapsam em duas linhas. Portanto, nesta região temos uma dinâmica periódica de período 2. Portanto, existem mais janelas periódicas, sem dúvida. Agora, a questão que se coloca é que aqui teríamos uma janela periódica. Agora, a ideia central é: identifica uma janela periódica. Basta que identificarmos uma. Isto é uma janela periódica, porque tínhamos caos e dentro do caos de repente surge uma dinâmica periódica. Portanto, chama-se uma janela periódica, é isso. Então vamos... quando se pede para identificar uma, basta-nos identificar uma janela periódica. Então a única coisa que nós temos de fazer é identificar aquela que é a mais evidente, que é esta, que tem, e em teste aquilo que teria de se fazer era desenhar duas linhas com a caneta, identificando mais ou menos o começo e o final da janela periódica, e identificando o período. Temos uma janela periódica de período 2 e está feito.
a linhagem já estaria resolvida. No diagrama acima, identifique se existe evidência da presença de caos. Dado que temos regiões em que claramente temos flutuações em intervalos, portanto, caracterizadas por estas nuvens de pontos, portanto, temos claramente a presença de caos quer nesta região, quer nesta região. Portanto, identificamos duas regiões em que existe evidência da presença de caos. Isto termina o exercício 5.